Você se encontra exatamente nesse ponto, naquele ponto em que você se pergunta: ora, por que eu não atinjo a fluência? Por que o meu progresso ele parece ser tão insignificante? Por que ele parece ser inexistente? Tudo isso é uma fase do período da aprendizagem. Mas que aprendizagem? A aprendizagem relacionada à linguagem. Repare, para que haja fala, tem que haver um meio, correto? E além de ter que haver um meio, tem que ter um receptor. Só que o que acontece com as pessoas? Ela não domina a fala, ela não sabe como fazer o receptor entender o que está sendo dito, correto? E além disso, ela não sabe receber. Ora, tudo isso são princípios básicos do entendimento da linguagem, da comunicação. São coisas que sem isso a comunicação não existe. Então, para você chegar à fluência em um idioma estrangeiro, você tem que ser capaz de dominar todo esse processo, o processo do recebimento, do ataque. O que é o ataque? É você emitir um som, correto? E além disso, você tem que saber como emitir um som, correto? Por quê? Porque esse como, ele tem que ser decodificado pelo receptor. Mas agora você se encontra naquela estagnação imperdoável, aquela estagnação que você fala, meu Deus, eu vou desistir. Mas isso é porque você não segue quatro passos básicos do que eu acabei de falar. O primeiro passo que você tem que entender de todo esse processo é o famoso listening, ou a escuta. Ora, você tem que escutar. Se você não é capaz de escutar, entender o que foi dito, você não é capaz de comunicar, correto? Ora, como é que existe uma comunicação na qual você tem dois meios, dois objetos que se comunicam, e tal comunicação ela é direcionada a esse R de receptor. Quando esse receptor ele recebe a informação, se ele não decodificá-la, o que acontece? Não há comunicação. Por quê? Porque não houve entendimento por parte do receptor. A mesma coisa se trata da comunicação. Repare, se eu tenho um receptor que ele é capaz de entender o que é dito, eu tenho que ter então um emissor que seja capaz de falar o que o receptor consegue entender. Vocês entendem? Ou seja, se você não consegue decodificar, se você não consegue falar, você não consegue ter comunicação. E isso se chama fluência, tá bom? Então, o primeiro passo é a escuta. Agora, o segundo passo, que na verdade ele tem que anteceder de forma clara o primeiro passo, é a memória. Como assim a memória? Como assim? Como assim você meteu memória aqui no meio? Cara, é muito simples. Como é que você quer entender algo? Como é que você quer entender palavras se você não é capaz de saber o que elas significam? Ou seja, o estudo da memória se torna essencial, ok? Por terceiro passo, a gente tem que pensar na escrita. Ora, como é que eu quero entender o que está sendo também escrito? Ora, eu tenho um e-mail. Eu estou vivendo na França, por exemplo, e vem aqui um e-mail totalmente em francês. Como eu vou entender esse e-mail se eu não sei escrever? Porque repare, você ler é algo até mais simples do que escrever. Só que como a gente está falando de influência, a gente está falando de emissão, correto? E recepção. Ler é muito fácil. Por quê? Porque ler ele não exige da sua memória motora, da sua memória de trabalho, aquela sua memória de você recaptar, fazer um recall, como se diz
no inglês. Você você trazer novamente aquilo que já foi entendido e aprendido. Esse processo ele é mais difícil no caso da escrita. Por quê? Porque você tem que identificar o que cada palavra quer, cada letra, cada sequência de letra que forma uma sequência e junto forma um todo. Esse todo, obviamente, é a palavra, ok? E por último, a quarta, que é a leitura. Bom, eu acho que até isso aqui ficou um pouco errado, sabia? Primeiro, a gente vai colocar aí a memória, correto? Segundo, a gente vai falar, obviamente, na escuta, correto? Depois, na leitura. Por quê? Eu vou explicar para vocês no instante. E o quarto, na escrita, ok? Só que a gente tá vendo isso aqui e não tá vendo a fala, correto? Por quê? Porque a fala, ela é o conjunto da memória com a escuta, correto? Ela é uma intermediária. É aqui que se encontra a fala, ok? Ela pode, até alguns pode falar que ela é pós-memória e escuta. Por quê? Porque além da memória de você lembrar o que é a palavra, você tem que lembrar também como se fala a palavra, ok? Eu não vou falar aqui em português falando abacaxi, entende? Eu não vou falar balacalari aí tentando falar abacaxi, entende? E abacaxi ainda tá errado. Vocês estão entendendo? É abacaxi. Você ter esse processo de você ter que ficar nessa sua recepção, tendo que falar um monte de palavras repetidas até vir na sua memória o que tem que ser dito, isso não é fluência. Isso é apenas um entendimento medíocre, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de memória, a gente vai falar o quê? A gente vai falar de você decorar, né? Obviamente. Decorar o quê? Bora botar aí 50 palavras. É a sua meta. Como assim a sua meta? Você tem que decorar 50 palavras por semana. Isso aqui ainda vai demorar muito para você ficar fluente. Essa é a realidade. Por quê? Porque, olha, uma pessoa, para começar a ter um diálogo, ela tem que saber mais ou menos 3.000 palavras, correto? Se você tem o mínimo, o básico de matemática, você vai saber que isso aqui dividido por 50, você vai achar 60, correto? O que isso quer dizer? Quer dizer que são 60 semanas, correto? Um mês tem quantas semanas? Tem 4 semanas. 60 semanas se compõe de 60 dividido para 4, correto? E isso tudo vai ser um processo que você vai ter que demorar 15 meses. Não é 15 meses? Agora repare, se são 15 meses para você adquirir 3.000 palavras, isso a gente não está contando o famoso recall. Como assim? Você não tem a memória que você vai lembrar. Você não vai lembrar sempre dessas 3.000 palavras. Vai ser um processo de luta, de batalha. Então, a gente tem que levar em conta a famosa eficiência, beleza? E quando a gente leva em conta a eficiência, ao invés de ser 15 semanas, 15 meses, a gente vai levar para 20 meses. Ou até mais, tá? Por quê? Porque você tem que ter um processo de revisão, beleza? Gente, eu tô falando isso aqui muito superficialmente, tá? Porque senão esse vídeo aqui ia ser, tipo, bizarro. 1 hora de vídeo, a gente dissecando tudo sobre memória, escuta, leitura e todo esse entendimento. Logicamente aqui a gente tem a fala, não é que a gente não pode esquecer da fala. Então, quando você pensa em escuta, você agora vai ter que pensar em ouvir, correto? E você vai ouvir, você simplesmente vai decorando e vai ouvindo. Como é que você vai ouvindo? Vai ouvindo série, assiste muita série, algum vídeo que você goste, de algum assunto que você goste e tente entender. Lembre que isso aqui é uma escuta ativa, não é você e tá escutando.
Não é você, poxa, tô tentando entender, peguei um sinônimo, um cognato, né, que parece, né, parece ser do português. Tem muitas palavras que são, mas, por exemplo, aí você pega assim, relatives, né, e você pensa, caraca, assim, né, relativo, não, isso aqui é parênteses, tá bom? É, tome cuidado. Mas realmente existe, tá? Existe sim cognatos. Isso é fato. Existe, por exemplo, o resume, né? Resume. Resume. Você pensa em resumo, só quer retomar, tá bom? Então tome cuidado em achar que você vai saber tantas palavras assim, porque muitas vezes são falsos cognatos. Beleza? A gente tem que estar sempre pensando e entendendo isso. Aqui você vai ter sua escuta ativa e eu recomendaria pelo menos 1 hora por dia, tá? 1 hora. Básico. Foi mal, mas aprender uma língua não é fácil. Quem sabe a língua você tem que valorizar o esforço. É óbvio que tem as pessoas mais talentosas, mas não é algo fácil. Então você bota aí 1 hora por semana, correto? Não, por dia para você estar escutando. Você vai ter o seu período de memorizar, correto? E a gente também, juntando isso dois, a gente vai ter a fala. E como é que você vai falar se você não conhece ninguém que fala? Poxa, aí a gente vai lá para nossos famosos sites de inglês, né? Aqueles sites que você vai ter que pagar para falar com alguém em inglês e treinar sua fala. Lembre-se que a gente está falando da fluência, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui e chegar para você que você ficar simplesmente, eu tô aqui, vou aprender sozinho. Não, você não vai aprender sozinho, você precisa aprender a conversar e você precisa de outra pessoa para isso, tá bom? Bom para quem tem um amigo assim, ruim para quem não tem, né? Agora a gente tem a nossa leitura, correto? Lembre-se, por favor, que a fala ela é uma intermediária, não exatamente no meio, mas uma sucessão, uma adição da memória junto com a escuta, para você conseguir falar e se comunicar. Bom, a leitura aqui a gente só chega em quê? Em um complemento. Por quê? Repare que quando você fala algo, a sua escrita, essa sequência de letras que eu acabei de escrever, ela não é, ai meu Deus, se ele tá falando algo, eu tô automaticamente pensando de forma escrita. Não, não é assim. Então como é que você vai desenvolver a leitura? Cara, lendo, né? Tipo assim, se seu foco não for a leitura, eu trabalho muito com coisas em inglês, eu tenho que ler muito em inglês. Aí eu botaria, poxa, pega um livrinho todo mês e lê um livro em inglês. Tenta ler, pelo menos, né? Vai trabalhando aí. Sobre a escrita é uma parte mais difícil. Só que se você seguiu todos esses passos aqui, de você estar combinando também, lembre-se de combinar, tá? Não é simplesmente, vou ler hoje e não vou fazer nada e é isso aí. Não, isso aqui é uma combinação. Vocês estão vendo, a fala é a junção da memória com a escuta, que você faz uma sequência de palavras e tal sequência de palavras resultam em ondas sonoras. Tais ondas sonoras são do tipo mecânica e a gente está entrando em ondulatória. E isso aqui vai bater no seu tímpano, correto? Quando ele bate aqui no seu tímpano ele decodifica essa sequência de vibrações que chega ao seu cérebro, correto? Quando ele chega ao seu cérebro entende o que é fala. Ou seja, existe uma decodificação e tal decodificação só vai ser possível se a onda sonora for capaz de ser reconhecida pelo tímpano. Correto? E sobre a escrita aqui você vai ser um complemento da fala, porque você já vai ter muita coisa decorada, e da memória, e você também tem que saber regras gramaticais, mas isso aí é pra você que é um fluente mesmo, tá ligado? Aí agora aqui a gente entra em gramática. E é óbvio que todo mundo tem que saber um pouco de gramática pra falar. A gente tá falando de gramática pesada, entende? Por quê? Porque escrever é uma pegada um pouco mais diferente, entendeu? É mais diferente.
Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem que eu complemente, vocês viram que eu dei poxa, uma passada geral muito rápida aqui. Se vocês querem que eu complemente, só falar que eu vou estar complementando aí pra vocês, tá bom? Deixa aquele seu like, aquele joinha. Se você gostou, se inscreva no canal. Até a próxima e valeu!